Zafrânio, como é que está aí? Já pus para gravar, João. Maravilha, beleza. Então vamos começar, né? Vamos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento nosso e os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus. Porque Ele é o nosso farol, o nosso guia, cujo grau de sabedoria infinito e o grau profundo de amor auxilia a todas as almas, onde quer que elas se encontrem. E na sua grandiosidade permite-nos que sejamos servos fiéis a trabalhar na recuperação uns dos outros. Assim, Senhor, aqui estamos prontos, estamos dispostos a quaisquer tarefa para auxiliar outras almas a se elevarem, como tu tanto desejas, por amor. Assim, Jesus, nos conduz nesses caminhos para que possamos participar desse auxílio, desse resgate, seja o que for, para trazer almas para a luz. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, gente. Vamos. Bom, então vamos ao resumo do capítulo 8, né? Mas já dizemos aí onde paramos. Paramos na minha edição, na página 114. No Isso. parágrafo que começa assim: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Eu acho que acho que antes. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema. O parágrafo anterior? No anterior. Pode ser, então. Acharam aí todos? Rô, Afrânio e Marta. Quem tiver outra página, por gentileza, anuncia, porque pode ter livros coincidentes que não com o meu. No capítulo 8, Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema. Achou, Rô? Sim. Marta? Achou, Afrânio? Achou? Então, acho que todo mundo achou, né? Então, vamos lá, beleza. Então, vamos lá. Resumo. André Luiz solicita e recebe a autorização para permanecer alguns meses na Mansão Paz, tratando do caso de Antônio Olímpio. A ex e futura esposa dele, Alzira, se aproxima e está composta a equipe de trabalho para o caso. Alzira, Silas, André Luiz e Hilário, né? Ela, então, dá as características atuais do quadro da fazenda e também temporiza a época do crime praticado pelo esposo, mas que ela se considera envolta no crime porque ela recebeu benefícios, recebeu usufrutos dos bens que foram roubados, né? Então, ela diz, qual é a caracterização agora atual do caso? O filho, com 40 anos, tem como característica marcante da personalidade dele a usura. Ele está completamente obsidiado pelos tios assassinados, Clarindo e Leonel, e também pela presença dos onzenários, né? Aqueles seres encapuzados que pensam exclusivamente no dinheiro. Presumo eu que eles estão no caminho para se tornar ovoides, né? E ela temporiza também o crime. O crime aconteceu quando ela era recém-casada. O filho ainda era tenro de idade e depois do crime, 6 anos depois, ela própria
se suicidou pela obsessão do Clarindo e Leonel nesse lago. O esposo ficou mais 15 anos vivo na Terra somente e ficou 20 anos em região de trevas, né? Ela pede para fazer uma oração e ela faz uma oração a Maria, pedindo auxílio para o caso do esposo, se considerando também como partícipe pelo usufruto do assassinato roubo, né? E ela, na sua oração muito comovente, adquire uma luminosidade azul que fica em todo o quarto, e depois que ela termina a oração, luzes prateadas caem de cima, né? E ele, então, recebendo aquela oração, aquelas energias, ele melhorou mais do que todas as operações magnéticas ofertadas por Druso. Mas a gente sabe que a gente não deve comparar essas coisas, né? Porque a própria melhoria que Druso causou levou ele, naquele momento da oração com a esposa, a dar um gemido de dor humanizada. Ela teve mais resultado porque ele se apoia nela. Ela é alguém muito querida do seu coração. Foi por isso a diferença. Não significa que ela é mais elevada que Druso, e até não é. Mas ele se põe mais apto à recepção do que vem dela, né? Adquire um momento de consciência, dá um grito de dor humano, abre os olhos porque ela está beijando e derramando lágrimas sobre ele. E ele dá um grito de alegria selvagem, chamando o nome dela. Silas apazigua a situação, chamando o auxílio de 2 enfermeiros e põe ele para dormir de novo. Ele não poderia ter ainda um tempo mais longo de uma consciência plena, né? Todos se emocionam. André Luiz lembra dos seus familiares, que há tempos ele não vê, sente saudade, né, e angústia no coração. E a cena, para ele, pareceu que ela era um anjo celeste auxiliando um penitente do inferno. E então, depois dessa oração auxílio, eles partem para a fazenda na qual ela morou. A fazenda é uma ruína só porque o esposo não quer gastar um centavo na recuperação do que quer que seja, e lá estão os horripilantes onzenários, que não veem a presença dos espíritos superiores, mas sentem. Também não se importam, a menos que você for tratar do assunto que lhes interessa, o dinheiro. Bom, Silas diz que a tarefa vai se dar a passos reduzidos e que naquele momento ele não sabe nem o que tem que ser feito, né? Mas ele, com extrema cuidado mental, muito preparado, coloca a Alzira próximo da Adélia e dos filhos, que são a esposa do Luís, e o Hilário fica com eles, na vigilância, a contragosto, né? Ela ainda não podia encontrar os verdugos. E ele diz que, primeiro, para iniciar o socorro, Silas diz, eles têm que saber ouvir, e que André Luiz não estranhe as atitudes que ele possa tomar. E eles vão ao encontro de Luís, desligado do corpo físico, não desdobrado. Desdobrado significa a forma pela qual um espírito um tanto atrasado sai do seu próprio corpo. Uma forma de vapor e tal. Ele está desligado do corpo. E ele está acariciando o dinheiro. E quando chegam André Luiz e Silas, ele não vê, mas ele sente a presença e olha para o espaço e não identifica quem está chegando. Mas essa reação dele, porque ele está no processo obsessivo, chama imediatamente o Clarindo e o Leonel, que com extrema agressividade perguntam quem eram eles ali, o Silas e o André Luiz. E o André Luiz fala que, lembrando a mitologia grega, ele parecia alguém cuidado por um Cérbero, que na mitologia grega era aquele cachorro de 3 cabeças, né? Que ficava cuidando da porta do inferno. Lembram disso? Agora, o que é engraçado é que na mitologia ainda fala assim, uma cabeça é o futuro, uma cabeça é o presente e uma cabeça é o passado. E se a gente analisar ali o contexto,
o Silas e o André Luiz são o futuro, porque eles querem a melhoria daquele grupo. O Luiz, encarnado, é o presente. E o Clarindo e o Leonel, vivendo no passado, querendo retornar à Terra para usufruir os bens que não puderam, representam o passado. Silas, então, conquista a confiança deles, eles fazem uma lamentação, uma ladainha a respeito do assassinato e tal, né? E Silas pergunta se todos os onzenários ali presentes também são credores daquela fortuna. E o Leonel justifica, não. O caso é o seguinte, como nós tivemos que nos revezar na obsessão entre o filho e o pai, né? Nós colocamos os onzenários aqui para nos auxiliar, mas agora o pai nos foi retirado e o filho pagará, então, a preço dobrado, porque a presença dos onzenários, e agora eles com tempo integral dedicado à obsessão do filho, tem o seu problema da personalidade da alma, que é a usura, elevado à tensão máxima. Beleza? Fizemos aí um resuminho. Legal? Então vamos lá. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, porque foi o Silas que falou dessa tensão máxima, explicou entusiasmado. Entusiasmado, sim. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, quer dizer, as coisas comuns do dia a dia, né? Eu tenho que comprar uma caneta, eu tenho que comprar um sapato. Além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, na fase juvenil, na fase adulta, na fase senil, temos, além disso, né, desses desejos imediatistas, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, com as coisas do dia a dia, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Vejam, quem está falando isso é um dos obsessores, o Leonel. Olha o nível intelectual dele para realizar o processo obsessivo. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Quer dizer, qual é a minha personalidade? Qual é o desejo central da minha personalidade? É esse. Então, os pensamentos são reflexo dessa personalidade, desse desejo central. Desse modo, é fácil. É fácil obsidiar. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. É fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, por meio das ocupações. Em que essa pessoa está ocupada? No que ela está trabalhando? No que ela se ocupa principalmente? João, então quer dizer que lá nós temos também uma escola para o mal? Sim. Nossa. Sim. Quer dizer que a pessoa ainda vai lá, já não basta o que fez na vida terrena, ainda vai para uma escola para aprender a fazer mais maldade. Misericórdia. Mas também lembra dos crimes, não é? Lembra do livro Céu e Inferno. Quantos mais erros praticados em qualquer lugar, mais graves serão as consequências lá ou cá. Lá ou cá. Não tem nenhuma espécie de delito da alma que passe impune. Como também não tem nenhum impulso que seja na direção do bem que não seja contado pela justiça divina. Né? A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega, não.
Misericórdia de Deus é infinita significa o seguinte, não que não vai ter punição, significa que a porta para o alcance da felicidade através do progresso está sempre aberta. Mas seja qual for o desvio, em qualquer lugar já traz em si o castigo remédio. Então, tudo isso vai só piorando o caso. Vai só piorando o caso deles próprios. Mas olha lá o nível de reflexão do obsessor, né? Desse modo é fácil. É fácil conhecer a natureza de alguma pessoa, onde quer que ela esteja, no plano que vive. Pelas ocupações e pelas posições. Quer dizer, pelas posições é que prefira viver. Quer dizer, quais são as disposições? Quais são as orientações que essa pessoa se alimenta? Qual é o local do seu interesse? Qual é a sua postura corporal? Postura corporal. Quais são as suas opiniões defendidas? Basta os obsessores observar isso. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. Maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Olha a cabeça desse obsessor. O reflexo da criatura, conhecido reflexo, quer dizer, observou postura corporal, lugar de interesse, disposição, orientação, ocupação, opiniões defendidas. Pronto. Conhecido reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir. É assim mas muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes os quadros na imaginação, e criando outros, e agrego outros daquele tema, que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma, alimentando-o, a sua fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência, alguma investigação para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras. Quer dizer, aí vamos ver onde tem alguns onzenários aqui. Faço uma diligência, faço uma investigação e trago, né? E situo algumas entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo. Ele acha que ele não tem tempo. Fazendo o mal que faz, quer dizer, eu estou com falta de tempo para aumentar o processo obsessivo aqui do Luiz. Então, o que é que eu faço? Eu vou atrás aí, onde tem por aí alguns onzenários, e trago esses onzenários para cá, né? Situando entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e ser, quando não possamos, por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados, né? Por intermédio da determinação hipnótica. Viram aí que coisa? Por semelhantes processos, criamos e mantemos, mas muito facilmente, o delírio psíquico. Mantemos muito facilmente a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente.
subjugada, submetida pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, de forma que a pessoa, nos seus sentidos, de ver, de ouvir, de pegar, de paladar, ele, no campo sensorial, fica pressionado só por esse interesse. Infinitamente acrescidas, de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não. Desencarnadas ou não. Atraídas por seu próprio reflexo. Quer dizer, o nosso modo de ser vai atrair já influências encarnadas, essas influências ou desencarnadas. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico. Viu aí a cabeça do obsessor? Agora ele disse com sarcasmo. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo, achava-me perplexo. André Luiz ficou perplexo. Nunca, em todos esses livros para trás, nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava, foi muito importante esse parágrafo que veio das sombras. Veja como a gente coleta conhecimento de onde quer que venha. De onde quer que venha, qualquer nível evolutivo, como tem no Livro dos Médiuns, traz ensino. Quer dizer, nós mesmos buscamos aquilo ali, né? A gente já tem na mente. Ele só faz aquilo aflorar, né? Mas já está na nossa mente. Tá? Quer dizer, aí ele vem ali, cutuca, e aí vou fazer isso mesmo. E aí ele incentiva. Aí é que vem mais ainda. É a gente mesmo que faz. Sim. Para eles é fácil. Fácil obsidiar. Fácil obsidiar. André Luiz, figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental, de perversão mental, de crueldade mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado que eu no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar, qualquer sentimento de desassombro na fisionomia serena. Quer dizer, Silas já esteve em muitos casos iguais a esse, certo? Silas já esteve em muitos casos iguais a esse. Ele nem está perturbado igual o André Luiz ficou. Entremostrando, porém, grande interesse acerca da preleção, considerou. Aí Silas demonstrou ter grande interesse pelo que ele falou. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Agora é Silas. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Angariando, então, acabamos de falar, você atrai as influências felizes ou infelizes, e essas influências nos mantêm na situação que buscamos. Os céus, ou as esferas superiores, são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. Quer dizer, quando que eu vou para o céu, você tem que ter o seu interior santificado. Porque o céu vai ser um reflexo do seu mundo interno. E o inferno, aí o próprio Leonel completou com uma gargalhada. É o reflexo de nós mesmos. O inferno é o reflexo de nós mesmos.
Olha aí que coisa. Creio que, acreditando eu, diz André Luiz, creio que, assinalando-me o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmara teoricamente para nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer, informando. Então, o André Luiz tem a impressão de que Silas captou o pensamento dele e ele, então, Silas, pediu ao Clarindo que demonstrasse esse estudo teórico relativo ao processo obsessivo, de como obsidiar alguém, né? O avarento, sob a nossa vista, aí o Clarindo consentiu, né? Então, agora é o Clarindo que está falando. O Luiz, avarento, sobre a nossa vista, guarda o propósito de comprar, ou de extorquir, seja o que for, determinada gleba vizinha, a qualquer preço, comprar ou extorquir, mesmo se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Quer dizer, a parte lá da fazenda que tem o lago lá onde eles morreram e tal. E ele diz ainda que nos pertence. Já está morto e acha que aquele bem terreno é seu. Tratando-se de assunto do tema tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Quer dizer, o negócio dele é o dinheiro. Usura infinita. E ele tem o desejo de comprar uma propriedade vizinha. Então, o que ele vai fazer, o obsessor? Ele vai dizer que essa propriedade que ele tanto deseja comprar está à venda. Pronto. Está obsidiado. Então, é isso que ele falou, né? E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Então, ele se manteve numa profunda atenção sobre o obsidiado. Vimos o pobre amigo, o Luís, desligado do corpo físico, arregalar os olhos. Arregalar os olhos com volúpia, quer dizer, com grande prazer dos sentidos, com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância, e exibir uma cara tônia de maldade satisfeita. Aí deu aquele sorriso maléfico, né? Maldade satisfeita, falando a sós. Agora, as terras serão minhas, muito minhas. Olha lá, por que ele usou o advérbio na posse? Né? Vê o grau de usura da pessoa? Porque uma coisa é minha ou não é. Mas as coisas, aquela terra será muito minha. Ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Logo após, afastou-se lépido, quer dizer, prazenteiro, despachado, desembaraçado, com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamo-lo até a saída e da extensa varanda. Então, os 4 seguiram ele. Ele está desligado do corpo físico. Acompanharam ele até a varanda. E da varanda eles permaneceram. E ele continuou. Podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo, por fim, no grande maciço de arvoredo próximo. Desapareceu no matagal lá, na direção da fazendola fruteiriça. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico,
por meio do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Quer dizer, ele conhece a propriedade do vizinho. Aí imaginou lá, na frente da propriedade, lá na porteira, botou uma placa assim, leilão, vende-se, pronto. Então, ele já era a ideia, o quadro da paisagem da fazenda vizinha, o formato de cada detalhe. Ele só botou uma plaquinha lá, olha, essa imagem da casa, bota uma plaquinha de leilão, vende-se. Pronto. Bastou que eu mentalizasse uma tela, e a tela já estava na cabeça dele mesmo, nesse sentido, arquitetando o sítio à venda para que ele a tomasse, essa tela, por realidade indiscutível. Era o que ele tanto queria. Por quê? Tratando-se de nosso reflexo mental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Tão logo termine o fluxo mental controlado de minha influenciação hipnótica, então, né? Quando terminar esse fluxo controlado pela minha influência hipnótica, retomará ao corpo carnal, lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Então, ele deve ter imaginado uma placa assim, falência, leilão, e botou na imagem da fazenda que o próprio Luiz já conhecia. E ele vai acordar acreditando, né, que a fazenda vai ser vendida mesmo. Silas, com manifesta intenção, uma intenção clara, ajuntou sereno. Ah, sim, ah, sim. Estamos diante de um processo de transmissão de imagens. Quer dizer, o obsessor, o hipnotizador, se concentrou e pensou numa imagem, transmitiu essa imagem para o obsidiado, para o hipnotizado. E essa transmissão de imagem, até certo ponto, análogo aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Quer dizer, essa transmissão de imagens obsessivas é semelhante às televisões, às transmissões de televisão, né? Sabemos que cada um de nós, é Silas quem está falando agora, é um fulcro, é um centro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e de recepção. Então, a gente emite e recebe com qualidades específicas, cada um de nós. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar, então, aquela imagem, o hipnotizador criou dentro de si. Pensou ali, né? Aquela imagem que ele quer transmitir, criou dentro de si. É algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum. Então, dentro lá da cabeça, essa criação é meio parecida com a câmara da televisão. Tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica. Então, ele está fazendo uma analogia, né, a uma criação mental do hipnotizador com a televisão e com a máquina de fotografia. Plasmando, modelando, construindo a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja, quer dizer, lança, atira essa imagem sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa de mosaico, quer dizer, de um conjunto. O hipnotizado parece, a cabeça dele, um mosaico, um conjunto. Eles estão duas televisões acopladas, né? Em televisão, ou a maneira de película sensível do serviço fotográfico. Duas televisões unidas ou duas máquinas fotográficas unidas.
Uma criou e arrojou na direção da outra a imagem. Não ignoramos que na transmissão da imagem à distância, quer dizer, a obsessão ali se deu quando ele botou a mão na cabeça do Luiz, mas podia ter sido à distância. Podia ter sido à distância. O mosaico, o conjunto, recolhendo os quadros que a câmara está explorando, age como um espelho sensibilizado, a cabeça do hipnotizado, né? Convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os, esses impulsos elétricos, sobre o aparelho de recepção que os recebe por meio de antenas especiais, reconstituindo com eles, né, com esse aparelho de recepção, com esses impulsos elétricos, com essas antenas, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma, as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz. E usando as forças positivas da vontade, então, usando a vontade, coloriu essas imagens, né? Com seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmara de imagem. Quer dizer, você se concentrou, você, pela sua vontade, criou a imagem. Aproveitando a energia mental, que é muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou esses quadros, né? Projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos a reconstituírem as formas, pensamentos plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos, então passou pelos nervos, foi como um sinal, né? Um impulso eletromagnético, passou pelos nervos, os nervos desempenham um papel de antenas específicas a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos. Aí na visão, na audição, no olfato, no paladar, no tato, ficou fixada as particularidades num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam de forma harmoniosa, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor, a cabeça lá do hipnotizado, uma sequência de quadros que poderíamos considerar esses quadros como miragens técnicas. Foram tecnicamente produzidas para causar uma alucinação, para causar uma miragem técnica. Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram o esclarecimento no mais alto grau, surpreendidos, sumamente impressionados. André Luiz e os Vingadores, né? Pela fala de Silas. Porque Silas disse como acontece, né? O Vingador, né? O Clarindo, ele disse como fazer. E disse que é fácil fazer. Mas o Silas foi na entranha das coisas. E todos ficaram extremamente impressionados. O assistente psicólogo, Silas, valera-se de argumentação à altura da que assinaláramos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo ao Leonel de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências.
nos mínimos detalhes. Leonel, admirado, porque isso ele não sabia, abraçou-o e exclamou: companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. Vocês acham que os obsessores são ignorantes? Ignorantes somos nós. Ignorantes somos nós. São mais sábios do que nós. Para o mal. Lá eles participam de escolas de vingadores. E o Leonel quer saber de que escola do mal você veio. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos. Quer dizer, ele falou o nome da escola, mas André Luiz não quer dizer para nós, porque a gente se impressiona muito com as coisas negativas e não com as coisas positivas de Deus, que estão aí todos os dias, a todos os momentos da nossa vista, que a gente nem dá mais valor nas coisas criadas por Deus. Eu já fiquei impressionada com o Leonel. Então, você vê, com certeza o Silas disse uma escola do mal, que dentre todas as escolas do mal, aquela era o suprassumo da maldade. Não é qualquer um que entrar nessa escola maléfica que, graças a Deus, graças a André Luiz, que é sábio, e também Emmanuel, né, que coordena a mediunidade de Chico Xavier. Lá deve ser uma universidade, né, um doutorando. Ele só disse, ele não registrou para nós. Você disse, falou alguns monossílabos. Então, falou lá, é uma escola que tem umas 2 ou 3 palavras monossilábicas para dizer qual é o nome daquela escola do mal ao máximo. E chamou-me à retirada, pretextando serviço a fazer. Então, disse, vamos, a gente tem mais o que fazer. Os irmãos, acomodados à rebeldia, permutaram estranho olhar um com o outro, né? Como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante. Então, era mais a profundo lá distante de lá, mais para dentro, e que lhes não convinha molestar-nos, né? Quer dizer, adquiriram o respeito pelo lado contrário. É uma escola das profundezas, das profundezas, das profundezas. Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Então, eles que no começo, né, quem são vocês? Agora estão pedindo para que eles retornem. Mais alguns minutos, e o assistente em minha companhia retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante da minha perplexidade, aclarou o fraterno. Quer dizer, qual foi a pergunta que André Luiz fez? Nenhuma. Ele fez uma pergunta mental, né? Porque ele está perplexo. Mas o Silas dá a resposta, não, André. Ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Quer dizer, foi essa a pergunta que ele fez. Vem cá, a gente não tinha que apresentar a Alzira para eles? Não, a humildade da vítima não participa da recuperação dos algozes? Não era isso que a gente tinha que ter feito? Não, André. Então, essa tinha sido a pergunta, né? Por que você não apresentou a Alzira para eles? Não era isso que a gente tinha que fazer? Não, André, não. Ainda é cedo para apresentar a Alzira aos infortunados. Pela conversação de Leonel, então ele lembra que ele falou que primeiro tinha que ouvir para depois saber o que fazer e que ele ia ter que caminhar a passos lentos? Foi. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de 2 vigorosas inteligências, cuja modificação inicial
há de ser feita com amor para realizar-se com segurança. Então, talvez aquela nossa ideia lá no começo de que ele iria primeiramente retirar os onzenários para diminuir a tensão máxima, quando ele perguntou, todos esses onzenários aqui são herdeiros também dessa propriedade? A gente nos levou a entender que uma das primeiras, ainda que tenhamos falado com bom senso, uma das primeiras coisas que ele poderia fazer era retirar os onzenários, em função do raciocínio, em função da razão, de que se os onzenários permanecessem por ali, talvez eles próprios teriam que, no futuro, receber parte daquela herança, né? Mas, pelo que ele diz agora, talvez a nossa ideia esteja equivocada, porque ele diz, cuja modificação inicial há de ser feita com amor, não com razão. Não com razão, não com reflexão, como presumimos, e talvez erroneamente. Com amor, para ser segura essa transformação, essa modificação. Voltaremos amanhã sem a presença de nossa amiga, para um entendimento ainda mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Passei, desse modo, a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. O André Luiz está tipo a gente, né? Uma ansiedade infinita para saber o que vai acontecer pelo trabalho, não é não? Então, vamos lá. Capítulo 9, nós ainda temos 12 minutos, né? Vamos seguir com o capítulo 9. Mas lembra, o que ele vai falar? O que ele falou? Ele vai agir primeiramente com amor, não é isso? Ele vai agir primeiramente de forma amorosa para que haja segurança. E não de forma racional, como presumimos anteriormente. Capítulo 9 é a história de Silas. Na noite imediata, acompanhando o assistente, eu e Hilário, achamos-nos de novo na residência de Luís. Dessa vez ele levou Hilário. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família a 2 agregados em repasto ligeiro. A 2 funcionários, né? Então estava a família e mais 2 ali adjuntos. Mais 2 adjuntos, 2 funcionários ali com eles. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Quer dizer, qual é o semblante? Aí a gente pensa, qual é o semblante de uma pessoa que seja onzenária, usurário? Qual é o semblante? A gente não tem. Já pensou para ver? Já pensou em estudar a personalidade humana a ponto de você olhar um semblante e dizer: essa pessoa é gananciosa, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é sensualista, essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa é enraivecida, essa pessoa carrega ira. Da ira eu acho que é até fácil, né? Mas a gente tinha que estar apto a isso. Não para julgar, para poder, de alguma forma, auxiliar, para poder, de alguma forma, se tornar cada vez apto na recuperação uns dos outros. Né? Enquanto a Adélia, a esposa, acariciava as crianças, entontecidas de sono, já é 21 horas, a gurizada está com muito sono. O marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. Ele só se interessa por isso. Se lá no rádio falou de educação, esquece isso. Né? Falou de medicina, esquece isso. Falou de sociologia, psicologia, ele está interessado no assunto da economia.
E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e às pragas da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias. Aí tem um esclarecimento aqui, epizootias, né? Doença que apenas ocasionalmente se encontram em uma comunidade animal, mas que se disseminam com grande rapidez. Ora, então é uma espécie de doença, né, da veterinária que aparece com alguma raridade. Mas quando aparece, dissemina, a doença é disseminada com muita velocidade. Então ele está falando disso, né? De dificuldades públicas em relação a dinheiro, de misérias imaginárias, crítica a políticos e administradores, aí voltou mais para o seu lado, da fazenda. Praga de café, praga mandioca e doenças dos animais. Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, né? Afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres. Vê que mente, né? Então, não. Deus está com certeza com raiva de todos nós aqui e o fim do mundo se aproxima. E a razão pela qual Deus vai dar fim no mundo é que os ricos não estão ajudando os infortúnios dos pobres. Que mente desvairada, tá um louco total de pedra. Silenciosos todos. Ouvíamos-lhe a palavra quando Leonel, mais confiado, dirigiu-se ao assistente, a Silas, observando. Estão vendo? Este homem, e apontou Luís, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar, é o derrotismo em pessoa. É o derrotado. É o derrotado em pessoa. Enxerga tudo que ele vê está em termos de cinza, em termos de lama. Ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência, da carência, da miséria coletiva, da pobreza extrema. Conhece as zonas mais tristes. Entretanto, não sabe se desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. E depois de um sorriso irônico, acrescentou, né? Acreditam acaso possa ele continuar merecendo a felicidade de permanência no corpo carnal? Mas João, esse Sim. Leonel não percebe que ele é o causador também dessa situação né? Da obsessão do homem pelo dinheiro? Não percebe, né? E ainda, por o Luís estar nesse estado, e como você bem disse, que ele próprio o alimenta, a tensão máxima desse desequilíbrio mental em relação ao dinheiro, ele se acha no direito de julgar que se o Luís, em função de estar como está, não de ser como é, porque não tem isso, mas de estar como está, porque a lei do progresso está sempre aberta, né? Se julga no direito de dizer que ele não merece estar vivo. Ora, o que ele quer fazer então? Ele quer matar, quer levá-lo ao suicídio, como levou a própria mãe? Se acha no direito de lhe retirar a vida, de contribuir para que ele morra? Está mais alucinado ainda. Silas contemplou as personagens da cena doméstica
mostrando imensa piedade no semblante amigo e considerou. Eita! Agora ele vai fazer aquilo que ele falou no final do parágrafo anterior, então. O último parágrafo do capítulo anterior, melhor falando. Né? Porque ele falou, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agir com muito amor. E ele já mostrou uma piedade no semblante tão grande a piedade que ele mostrou no semblante, que talvez nós nunca tenhamos sentido um grau de piedade desse. Porque as nossas falhas estão por aí. Falta de reflexão profunda, falta de amor, porque temos algum amorzinho. Falta de caridade profunda. Tem alguma caridade. Falta de uma piedade. Tem alguma. Quando vê o mendigo pela rua, já se sensibiliza, faz uma oração, dá um trocadinho, se emociona. Mas uma piedade imensa, a gente nunca teve. Mas é isso que está sendo mostrado no rosto de Silas. Porque ele falou que a primeira coisa tem que ser pelo amor, para ser seguro. Eu já demonstra um semblante de piedade. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Porque o sentimento é a base de tudo. Então ele vai começar pelo pé, o Silas. Qual é o pé? O sentimento. Entendem o que ele está fazendo? Por que Jesus lavou os pés do discípulo? Porque os pés servem de base para todo o resto. Como nos dizer que o sentimento serve de base para o que você pensa, para o que você fala, para o que você faz. Se o sentimento está turvado de raiva, você vai pensar errado, falar errado, fazer errado. Então ele vai agir logo na raiz, no amor. Imagina então como que ele deve falar esse vocativo aqui, já que ele está com uma imensa piedade no semblante, é porque no coração está maior ainda. E assim a voz, qual é o tom de voz de quem tem uma piedade imensa? Leonel, todas as tuas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Superficialmente. Superficialmente ele é isso. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. A moléstia da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele, amparado por influências outras? Como ele estaria se ele não estivesse sendo influenciado aqui por você, pelo seu irmão e pelos onzenários? Espiritualmente abafado, ele está entre as visões, abafado espiritualmente, entre as visões da fortuna terrestre, com que lhe assediamos o pensamento. E o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias.
tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes, que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício, né, de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas, desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados, como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes, a ambos, assomou o olhar coruscante, o olhar flamante, o olhar fuzilante. Então, no primeiro momento, os irmãos ficaram, né, com extrema fúria em relação a Silas. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Nas cenas melhores para o interesse do próximo episódio. Para a manutenção do interesse. Essa novela do André Luiz está muito interessante. Que aula! Voltei para pegar água. Qual foi o último trecho que você leu? A gente leu aí Clarindo e Leonel registraram. Ah, tá. Obrigada. Até o final do parágrafo, o olhar coruscante. Olha, gente, o capítulo anterior é um capítulo que a gente tem que conhecer. Olha. Para nós nos corrigirmos. Junto com o capítulo 4, esse capítulo que nós já estudamos, o 8, até agora, são os mais importantes dessa obra inteira. Por isso que os espíritos ensinam que quando vier a gente perceber o pensamento não muito bom, não edificante, a gente mudar, fazer uma oração, né? Porque a gente tem que... não é nem o pensamento, é qual é o tema central do meu defeito. Sim, mas é que esse tema central atrai os pensamentos, né? Então, não são os nossos pensamentos. Vamos no foco. Qual é o tema central do meu defeito? É isso que eu tenho que me corrigir. Porque nesse ponto, eu serei por aí facilmente obsidiado. E posso chegar a uma tensão máxima. E para eu me corrigir, o que eu faço? O que eu estou me ocupando? Qual é a minha posição? Quais são os lugares que eu gosto de ir? Qual é o tema que eu gosto de falar? Quais são os meus gestos? Porque até os gestos denotam o tema central. Beleza, gente? Maravilha? Cadê o livro Céu e Inferno aqui agora?